versículo 5, mas no versículo 6, e essas coisas foram nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Paulo, então, ele relata tudo o que aconteceu com o povo de bênçãos. O povo foi abençoado frente ao mar, o povo foi abençoado pelo maná, o povo foi abençoado pela água que saiu da rocha. Mas agora o povo se volta contra Deus e cobiça as coisas más. Porém, assim como os irmãos de Corinto também estavam cobiçando, é bom lembrarmos que quando Paulo sai de Corinto, vem outros irmãos, se é que podemos chamar de irmãos, e chegam pregando um outro evangelho. Alguns de Corinto vão concordar com esse evangelho e começar a disseminar essa palavra errada, equivocada, dizendo que agora o apostolado de Paulo era antigo e agora as coisas boas são aquilo que aqueles outros vieram trazer a nós. Porém, se nós deixarmos que qualquer um venha a nós e disser: olha, eu tenho aqui o caminho de Deus, é um perigo. Porque se nós não sabermos ouvir a voz do Senhor, nós vamos cair facilmente. É bom nós lembrarmos de Samuel. No capítulo 3 de Samuel, vai dizer que ele estava deitado na sua cama e que ele ouve uma voz. Só que ele não conhece a voz de Deus, então ele pensa: Eli provavelmente chamava Samuel por várias vezes na noite. Eli já era um homem velho, Eli tinha pouca locomoção, a vista de Eli já era ruim. Então, muito provavelmente, sempre que Eli precisava de algo durante a noite, ele chamava por Samuel. Samuel escuta a voz de Eli, a voz de Deus, e entende ser a voz de Eli. Então, ele logo pensa: Eli está me chamando, vou ver o que Eli quer. Por 3 vezes isso acontece, nenhuma das 3 era Eli chamando. Trazendo para os nossos dias, talvez Deus está falando conosco e nós achamos que é outro alguém falando conosco. Talvez Deus está falando conosco, não é bem por aí, mas nós demos ouvidos a pessoas que não têm a mínima ou o mínimo discernimento daquilo que Cristo é. E se nós dermos ouvidos a qualquer um que chegar dizendo: aqui está a palavra de Cristo, aqui está o novo evangelho, aqui está a nova palavra, nós cairemos. Nós deixaremos de seguir a Cristo para seguir outros mestres. E no versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Aquele povo então saiu do Egito. Agora eles agradecem a Deus pelo livramento. Só que Moisés sobe ao monte para falar com o Senhor e não retorna. O povo logo pensa: aonde está esse Moisés? O que aconteceu com esse Moisés? Vamos fazer um bezerro de ouro para nós nos prostrarmos a esse bezerro de ouro. Logo o povo ajunta todo o ouro que eles trouxeram do Egito e depositam nas mãos de Arão. Arão faz esse bezerro de ouro e agora eles estão idolatrando um bezerro de ouro. Talvez o bezerro seria algo muito presente na vida daqueles cristãos no Egito, e até por isso eles pensaram: vamos fazer um Deus e esse Deus tem que ser um bezerro. Porém, agora Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto: não vos façais, pois, idólatras. Só que já passou-se o tempo em que as divindades que nós podemos colocar no lugar de Cristo são um objeto talhado, que nós compramos em qualquer esquina, colocamos num lugar alto da nossa casa, e todos os dias nós vamos lá, nos prostramos e fazemos orações àquele objeto. Tem um livro do já falecido Timothy Keller, que vai dizer que o nome do livro é Deuses Falsos. E ele vai dizer os novos deuses que nós, cristãos, colocamos no lugar de Deus. E ele vai dizer o sucesso, a fama, o prazer e vários outros deuses que nos tiram da presença do Senhor. Muitos de nós achamos que, se eu não tiver sucesso na minha vida secular, eu não estou feliz. Se eu não tiver sucesso e se eu não tiver uma conta cheia de dinheiro,
eu não estou feliz. Eu não vejo a providência de Deus, a não ser que ela seja do jeito que eu quero. Infelizmente, isso tem ocorrido de demasiada forma dentro dos nossos corações. Porém, o único que pode saciar todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios, tudo aquilo que está no nosso coração, não é o dinheiro, não é a fama, não é o sucesso, não é o prazer, mas é Cristo. Glória a Deus. Então, se nós deixarmos Cristo de fora, logo nós estamos pensando, não, o sucesso é esse lugar e então eu vou endeusá-lo. É claro que nós não pensamos dessa forma, é de uma forma mais velada. Porém, se Cristo está do lado de fora, nós nunca vamos nos contentar. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai ficar alguma coisa que nós queremos, mas não sabemos onde está. Nós esperamos no sucesso e quando ele chega, nós nos sentimos vazios. E quando o dinheiro chega na conta, nós nos sentimos vazios. Esse vazio existencial que todos nós temos só pode ser suprido por uma pessoa, Jesus. E se nós permitirmos que as coisas deste mundo tomem o lugar de Cristo, logo nós estamos deixando um lugar no nosso coração vazio, porque o lugar de Cristo no nosso coração não pode ser suprido por nada deste mundo, a não ser por Ele. E agora, nos voltamos para o versículo 8. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. O povo de Israel, quando eles veem as mulheres moabitas, eles logo pensam, vamos nos ajuntar com elas. Aquelas mulheres logo saltam à vista daqueles homens. E agora eles pensam, são essas mulheres que nós devemos tomar. Porém, Paulo vai dizer, e não nos prostituamos. Assim como o povo fez, se ajuntou com os moabitas, e qual foi o resultado deles? Deles fizeram e caíram num dia, 23 mil. Qual é o resultado do pecado? A morte. Se nós deixarmos nos levar pelo pecado, nós só teremos um resultado, a morte. Talvez não a morte física como esses homens, mas talvez a morte espiritual. E aqui eu quero fazer uma citação ipsis literis, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que vai nos dizer, e não extingais o Espírito, ou em outras traduções vai dizer, e não apagueis o Espírito, aproveitando que é o tema do congresso. Se nós deixarmos com que as coisas deste mundo entrem no nosso coração, a chama que está dentro de nós do Espírito, ela vai se apagando. Ela vai diminuindo a intensidade. E se ela está diminuindo a intensidade, significa que o Espírito está deixando o nosso coração. Mas não é porque Deus é mau, não é porque Deus é um Deus ruim, não é porque Deus, como muitas pessoas pensam, está no trono dele, rodeado de raios e trovoadas, e se você não seguir ele vai jogar um raio em você e acabar com você. Não é isso. O que nos afasta de Deus somos nós mesmos. Não é nem o pecado que nos afasta de Deus. Por quê? Porque se o pecado está lá, como se ele fosse uma pessoa quietinho na dele, ele não vai nos distanciar de Deus. Mas se nós cometermos o pecado, nós estamos nos distanciando de Deus. E o pecado é escolha nossa. Só nós podemos dizer, eu vou cometer tal pecado, eu vou não cometer tal pecado. Eu vou dar ouvidos ao Espírito que habita dentro do meu ser. Eu não vou dar ouvidos ao Espírito que habita dentro do meu ser. E agora no versículo 9, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Bom, aqui Paulo vai dizer que, trazendo à memória a história que o povo ele tinha acabado de vencer uma batalha, salvo engano, contra os cananeus, e agora o povo vira para Moisés e diz, mas e esse maná, só tem isso? Eles queriam, além do maná, a carne que eles tinham no Egito, o alho poró que eles tinham no Egito, o alho comum que eles tinham no Egito. Só que Paulo vai dizer, e não tentemos a Cristo. Melhor é comer o maná no deserto
do que se fartar de carne no Egito. Melhor é comer o pão que eles estavam achando ruim já estavam cansados de se alimentar apenas daquele pão. É melhor se alimentar apenas do maná do que comer o alho poró, a carne, se fartar do pão do Egito e da carne que tinha no Egito. Agora, trazendo para os nossos dias, é melhor nós passarmos dificuldades dentro da igreja do que acharmos que a bonança está lá fora. É melhor nós nos voltarmos para Deus nas nossas necessidades do que virar as costas para Deus e procurar um outro caminho, senão Ele. É melhor nós participarmos das dificuldades e perseguições que nós podemos sofrer com Cristo do que participarmos das festas, da bonança, de tudo que o mundo nos oferece, que pode parecer bom, mas o resultado é um só, a morte. E agora, ele também vai nos dizer, no versículo 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E agora, Paulo vai trazer a memória da murmuração que o povo de Israel praticava. O povo, quando ele sai do Egito, ele sai feliz. Agora todo mundo está animado. Parece que está todo mundo indo para o céu. Só que, na primeira dificuldade, agora eles pensam, cadê o Senhor? Onde está Deus nessa provação que nós estamos passando? O Faraó está vindo e agora nós vamos morrer. O Faraó está vindo e vai matar todos nós. Aqueles que são mais corajosos vão pular no mar e morrer afogados. Aqueles que são mais temerosos vão ficar esperando o exército chegar e matar um por um. Só que, então Deus vai dizer para Moisés, vira a água com o seu cajado e o mar vai se abrir. A providência divina, ela vem quando nós mais precisamos. A providência divina, ela vem quando o nosso coração ele está triste, desanimado. Ele olha para as adversidades que nós passamos e não vê saída. Não vê uma luz no fim do túnel, porém sempre há uma luz no fim do túnel. E essa luz é Cristo. Porém sempre há uma saída, sempre há uma escapatória. E a nossa escapatória sempre será Jesus Cristo. E agora ele também vai dizer, no versículo 11, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Os fins dos séculos já são chegados para cada um de nós. Nós, assim como o pastor Benedito pregou ontem sobre as dispensações, nós passamos pela última dispensação, em que ocorrerá uma cisão. E qual é essa cisão? A volta de Jesus. Quando Jesus voltar, todos nós subiremos. Todos nós estaremos com Ele. Agora, sabe qual é a distância de cada um de nós para Cristo e esse acontecimento? Um piscar de olhos. Talvez você esteja com os olhos abertos aqui no mundo, e quando você piscar e abrir os olhos novamente, você vai enxergar a Jesus Cristo, e juntamente com Ele, todos os santos que subirão juntamente com Cristo para os céus. Só que, muitas das vezes, nós achamos que o mundo pode nos oferecer coisas melhores que Cristo. Mas talvez, nós passaremos por uma vida muito sofrida, muito dificultosa, que vamos precisar trabalhar muito, suar muito, precisar se desgastar muito nessa vida humana. Porém, o que nos espera é muito melhor do que há no mundo inteiro. O que nos espera é Cristo. O que nos espera é Deus sentado no seu trono, rodeado pelos seus anjos. Nós não podemos deixar perder de vista as coisas que nos esperam. Talvez o mundo lá fora, e como os irmãos estão vendo, só piora. Talvez as coisas no mundo lá fora estão nos deixando temerosos, mas quanto pior, melhor para nós, porque está mais perto
a vida do nosso amado. Já dá para se ouvir a voz dele vindo, ele saltando sobre os montes de Jerusalém. Ele está próximo, não fique de fora. Não deixe que, assim como Paulo escreveu aos irmãos coríntios sobre os pecados que eles cometeram e como isso distanciou todos eles da terra prometida, a ponto de quase 1 milhão de pessoas, ou mais de 1 milhão de pessoas, saírem do Egito. Apenas 2 entraram na terra prometida. Apenas 2 manteram a fé no que Deus havia dito para eles. Apenas 2 se mantiveram firmes. Um povo ou a minha tribo, eles podem pecar. O povo ou a minha tribo, eles podem se distanciar de Deus, mas Josué e Caleb se mantiveram firmes. O povo pode dizer para Deus: eu não creio mais nesse Deus, eu não tenho mais fé nesse Deus. Esse Deus está me deixando aqui no deserto sem alimento, sem água. Ele vai me fazer ser morto pelas mãos de Faraó. Eu vou me virar de costas para esse Deus e vou viver a vida do jeito que eu acho melhor. Porém, 2 preferiram viver a vida, mesmo que penosa, mesmo que difícil, mesmo que acreditando numa terra que eles nunca tinham visto. Eles se mantiveram firmes. Eles disseram: eu vou continuar firme na promessa de Deus, eu não vou arredar o pé daqui. Pode vir o que vier, o exército que vier, as coisas do lado de lá podem ser as piores do mundo, mas o que está do meu lado é o dono de todas as coisas. O que está do meu lado me salvará de todas as coisas, e a terra prometida, assim como ele me prometeu, eu tomarei posse. E agora, Paulo vai nos dizer no versículo 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Havia na cidade de Corinto um templo de Afrodite, e que nesse templo haviam 1000 prostitutas que habitavam nesse templo. Quando chegava a noite, essas 1000 prostitutas saíam do templo e iam até o porto. Provavelmente Paulo, ele havia visto ou até mesmo presenciado algo como esse quando ele chegou no porto de Corinto. E agora ele está deixando bem claro, assim como alguns irmãos de Corinto pensavam: eu posso entrar no templo de Afrodite e não pecar. Eu posso entrar no templo de Afrodite, comer a carne que há lá e não estar em pecado. E ele vai nos dizer: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. A tentação do inimigo virá todos os dias. E a tentação do inimigo, ela procura tirar os nossos pés da rocha, que é Cristo, e voltar os nossos pés para o charco de lodo. No charco de lodo, nenhum de nós conseguimos ficar de pé. No charco de lodo, por mais que nós achamos: não, agora eu estou forte, agora eu não caio, eu vou escorregar, eu vou cair. Mas se os meus pés estiverem na rocha que é Cristo, eu não vou cair. Pode vir o que vier, o vento que for, os meus pés estão baseados em Cristo. Eu não arredo o pé, eu não vou cair, eu não vou escorregar. Nada desse mundo vai me atrapalhar, porque os meus pés estão nele. Os meus pés estão em Cristo, que não permitirá que eu caia, e que o pecado que vier através das tentações, por mais difícil que possa parecer, não sobrevém, senão com a permissão de Deus. Então Deus deixa que a tentação venha? Deixa, mas Ele também nos dá o escape. E é o que Paulo vai dizer no versículo 13: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O que Paulo está dizendo? A nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza, ela procura o que é mal, o que é ruim. A nossa natureza, ela se inclina para o pecado. Ou seja, se nós deixarmos que a nossa natureza tome o nosso coração e que nós então pensamos com a nossa mente: eu vou fazer apenas aquilo que me apraz, eu vou fazer apenas aquilo que eu tenho vontade, eu vou fazer apenas aquilo que me deixa feliz. Nem sempre o que nos deixa felizes é aquilo que Deus gosta.
é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. É a vontade de Deus sendo feita através de nós. Talvez, muitas das vezes, sim, o nosso coração pensa dentro dele: eu posso cometer tal ato, eu posso cometer esse outro ato, eu posso cometer aquilo e mais aquilo, e não vai me acontecer nada. É o que os irmãos de Corinto pensavam. O conhecimento que eles tinham em Corinto era uma cidade conhecida pelo conhecimento dos seus habitantes. Eles pensavam: pelo que eu conheço, eu sei o que é bom, eu sei o que é mal. Eu não preciso de Paulo para me doutrinar. Eu não preciso de Paulo para dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer. Eu já sei, então está tudo bem. Cabe a nós também. Muitas das vezes nós ouvimos a igreja falando algo e nós viramos as costas e falamos: não é desse jeito que eu vou me portar. Eu não estou ligando, eu não estou nem aí. Eu faço o que eu quero, eu faço o que me deixa feliz. Porém, o que aconteceu também com os irmãos hebreus, e olha o resultado deles: ficaram prostrados no deserto. Nós devemos seguir a Cristo e a sua palavra. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e todos nós acreditamos nisso, então nós devemos seguir a vontade de Deus. Então nós devemos seguir a Cristo, assim como aconteceu com os irmãos hebreus, com as serpentes, em que eles eram picados pelas serpentes e olhavam para a serpente que foi hasteada ou levantada no deserto. E Jesus, o próprio Jesus, vai dizer para Nicodemos, lá em João 3, particularmente um dos capítulos que eu acho mais bonito um dos mais bonitos da Bíblia, e que ele vai dizer: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja crucificado. Porém, ele não permaneceu crucificado. Porém, ele não ficou lá no madeiro. Nicodemos entendeu isso, porque nós vamos ver mais para frente nos evangelhos que Nicodemos se ajunta com José de Arimateia e vai até Pilatos pedir o corpo de Jesus e pô-lo no sepulcro. Agora, cabe a nós também entendermos, como Nicodemos, que se a serpente nos picar, ou se a tentação vier, a vontade de pecar vier, nós temos algo para olhar. E não é qualquer algo, é Cristo crucificado, mas ressuscitado. Nós temos que ter a nossa esperança dentro do nosso coração, que Cristo é a nossa saída para todo e qualquer pecado. Para tudo o que acontece na nossa vida de ruim, nós podemos levantar a nossa cabeça e olharmos para Cristo. Nós podemos olhar para a nossa saída, a nossa escapatória. Nós podemos olhar para Cristo e dizer: o Senhor é a minha saída, me ajude, eu preciso do Senhor, eu preciso do seu perdão. Por mais que nós pequemos muitas das vezes, erremos muitas das vezes, praticamos coisas que nos distanciam do Senhor, Ele é rico em misericórdia. Talvez você esteja pensando: mas então se a tentação vem, e com ela também vem a escapatória, então para mim que pequei eu estou perdido. Não há nada perdido. Por mais que os nossos pecados formem uma multidão, o amor de Deus encobriu todos os nossos pecados. O amor de Deus encobriu todos os nossos erros. O amor de Deus encobriu todas as nossas falhas. Tudo aquilo que nós fazemos e que vai contra a vontade do Senhor, Jesus Cristo nos perdoa. Ele nos dá o perdão. É claro que nós não devemos tentar a Cristo, como Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto. Nós estamos pecando deliberadamente e vemos que estamos pecando, sabemos que é pecado e não nos importamos. Mas aquele que peca, porém se arrepende, pede perdão, alcança misericórdia após deixar o seu pecado. Cristo não nos deixará com a nossa multidão de pecados se nós nos arrependermos. Se nós colocarmos no nosso coração: eu preciso dele, eu preciso de Cristo, e ele é a única escapatória para todos os meus erros, para todos os meus problemas, para todos os meus pecados, logo
Ele nos dará o perdão. Logo, Ele virá para nos socorrer e esquecerá todos os nossos pecados. Queridos irmãos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Como o horário foi dado até 8h50, então vou ser pontual. Que Deus continue abençoando os irmãos. E o mais difícil, passar só uns 2 minutos, o mais difícil não é o que nós aprendemos no domingo, mas é pôr em prática na segunda o que nós aprendemos no domingo. Talvez nós chegamos aqui e aprendemos um monte de coisa. Chegamos aqui e agora vamos nos lembrar todas as cidades que Paulo passou na segunda viagem missionária dele. Mas chegamos na segunda e não lembramos que o amor ao próximo é o mais importante. Que a pessoa que está lá fora, precisando do amor de Deus, ela precisa que eu chegue até ela. Eu, como cristão, e um pouco de Cristo aqui na terra, chegue até ela e diga: olha, tem caminho, tem saída. Nós encontramos a escapatória, mas a escapatória não pode parar em nós. Nós encontramos a luz no fim do túnel, mas a luz no fim do túnel não pode parar em nós. Ela tem que continuar seguindo, ela tem que continuar salvando várias e várias pessoas que precisam. E sabe qual é a diferença entre mim, que estou aqui no púlpito da igreja, e alguém que está lá fora, caindo de bêbado, até desmaiado na rua? Nenhuma, a não ser a presença do Senhor. A presença do Senhor é tudo na nossa vida, e é ela que nos difere como cristãos e como não cristãos, participantes do corpo de Cristo e não participantes do corpo de Cristo. Não que isso nos salve, mas isso é feito para os salvos. Então, se você é salvo, agradeça ao Senhor, porque Ele pagou o preço por mim e por você, pela minha salvação e a sua salvação. Agora sim, eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Eu quero de púlpito pedir perdão ao evangelista irmão Tiago e ao Henriquinho, porque na hora que